bem? Eu sou Ana Lousada e hoje nós vamos discutir sobre projetos investigativos na educação infantil. Projetos de estudos, pedagogia de projetos. Para que a gente possa discorrer sobre esse tema, é importante que a gente faça algumas indagações. Qual o sentido de projeto? Por que investigativo? Por que projetos de estudos? O que significa pedagogia de projetos? Quais questões estão subjacentes à proposta de organização do trabalho pedagógico por meio de projetos? Por que investigativo? Porque parte das premissas básicas da educação dialógica, onde se considera as curiosidades infantis, bem como a importância de as crianças se constituírem com consciência crítica. Por que projetos de estudos? Porque, como o próprio nome já diz, significa projetar, planejar os estudos. Planejamento que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa. O que significa pedagogia de projetos? Uma metodologia de organização do trabalho didático-pedagógico por meio de projetos de estudos. Uma metodologia que prevê um planejamento com a participação efetiva das crianças. Quais questões estão subjacentes à proposta de organização do trabalho pedagógico por meio de projetos? A educação dialógica, aprendizagem significativa, protagonismo infantil e consciência crítica. E projeto investigativo na educação infantil? Projeto organizado com foco em ações didáticas pedagógicas que levam em consideração as indagações das crianças, os seus porquês. As crianças vivenciam experimentações. Essa proposta requer a revisão de alguns conceitos. Conceito de criança, infância, educação infantil, pedagogia infantil, currículo na educação infantil. Ao organizar o projeto investigativo na educação infantil, necessário se faz levar em consideração a nossa concepção de currículo. Nesse sentido, nós precisamos trazer duas indagações que são fundamentais. Quem são as crianças e como são as suas infâncias? Essas duas questões nos ajudam a compreender melhor o sentido de currículo vivo. Quem são as crianças, como que elas aprendem e quais são as suas reais necessidades vão nos ajudar a organizar um trabalho pedagógico com foco na aprendizagem significativa. E como são as crianças nos ajuda a pensar na dimensão das práticas sociais e culturais infantis. E nesse sentido, nós formaremos pessoas com consciência crítica. Projeto de estudos requer participação das crianças. E é nesse sentido que nós vamos ao encontro do currículo vivo. E nessa dimensão do currículo vivo, nós estaremos com foco nas crianças protagonistas, que são sujeitos de direitos, que são produtoras de conhecimentos, culturas e histórias, e que têm o que dizer e por que dizer. Com as bases teóricas, filosóficas e políticas delineadas, podemos organizar as questões didáticas pedagógicas com foco em situações de ensino-aprendizagem investigativas. Isso é fundamental na organização do trabalho pedagógico por meio de projetos. Projeto de estudos é um modo de organizar o trabalho didático-pedagógico por meio de estudos investigados com a participação efetiva das crianças. Considerando tais questões, nós podemos retomar algumas ideias na dimensão de projetos investigativos, de sequência didática e pedagógica participativa
e de situações de ensino-aprendizagem significativas. E como deve ser a estrutura dos projetos de estudos? Simples. Podemos organizar com os temas, um tema macro, temas da turma e subtemas, justificativas, questões de estudos, objetivos, conhecimentos científicos, sequência didática pedagógica, situações de ensino-aprendizagem, que é o plano diário, e avaliação. Como organizar os projetos de estudos? Primeiro, investigando o tema de maior interesse ou necessidade das crianças. Segundo, organizando as questões de estudos. Terceiro, organizando os objetivos de estudos. Em quarto lugar, organizando os conhecimentos científicos. Em quinto, organizando as sequências didáticas pedagógicas. Em sexto, organizando as situações de ensino-aprendizagem. E em sétimo, realizando as avaliações. Sobre os temas macro, das turmas e subtemas. Essas são as 3 dimensões dos temas de estudo. Precisamos considerar a escolha dos temas, a justificativa de cada tema, as questões de estudos e os objetivos. Mas o que é tema de estudos? São assuntos de interesse das crianças, bem como temáticas que fazem parte das suas reais necessidades. Em relação à primeira questão, investigando o tema de maior interesse ou necessidade das crianças, podemos salientar que todos os temas, sejam eles da categoria macro, da categoria das turmas ou subtemas, precisam ser oriundos das reais necessidades das crianças e, portanto, necessitam ser investigados. Quando falo de reais necessidades, estou me referindo aos seus interesses, bem como às suas necessidades de aprendizagem, tanto do ponto de vista cognitivo, emocional, sociocultural e político. Necessidades cognitivas são temas com implicações em seus aprendizados científicos. Necessidades emocionais significam temas motivadores que estejam relacionados aos seus desejos, sonhos e vivências. Necessidades socioculturais são temas relacionados às suas práticas sociais e culturais infantis, dos seus conhecimentos cotidianos. E necessidades políticas são temas que envolvem questões relacionadas aos direitos das crianças e das suas comunidades. Por isso, devem ser investigados. Mas o que é tema de estudo macro? O tema macro é aquele que representa a comunidade escolar como um todo. Evidencia o foco do projeto político-pedagógico. É o tema que vai proporcionar interlocuções entre os conhecimentos cotidianos e os conhecimentos científicos, bem como a inserção de diferentes questões que são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem com vistas à formação de consciências críticas. E os temas de estudos da turma? São temas oriundos do tema macro, visando aprofundar as questões que cada turma precisa. Cada turma elege um tema específico. A partir daí, organizam os subtemas. E o que são os subtemas? São assuntos que complementam o tema macro e os temas das turmas, num processo de articulação entre as necessidades que vão surgindo ao longo do ano. Como surgem os temas? Tanto o tema macro como os temas de estudos das turmas e os subtemas. O tema macro surge das pesquisas de campo na comunidade, das entrevistas com as famílias, das observações cotidianas dos dizeres das crianças, das situações vivenciadas no contexto social e político. Os temas de estudo das turmas, como surgem? Das questões de estudos do tema macro.
das investigações realizadas com as famílias, das pesquisas de campo, dos dizeres e desejos das crianças. E os subtemas? Como surgem? Surgem das articulações com o tema macro e os temas da turma, das situações cotidianas. E agora, por que, como e quando selecionar os temas de estudos? Tanto o tema macro, como os temas das turmas, como os subtemas. Por que selecionar os temas? Porque surgem muitos assuntos. E também porque, no processo de organização dos temas, as crianças aprendem a fazer escolhas. Como selecionar os temas? Pelo consenso de ideias, sorteio, votação, dentre outros modos, sempre a partir de uma lista de possibilidades. E sem perder de vista também a participação efetiva das crianças. E o projeto de estudo requer essa participação. Quando selecionar? O tema macro deve ser selecionado no período de organização do PPP e ser retomado anualmente. Os temas de estudos das turmas podem ser mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais. Já os subtemas podem ser selecionados a partir da organização do tema macro e dos temas das turmas, bem como ao longo do ano, conforme as necessidades. Sobre o tema de estudo macro, gostaria de ressaltar que o mesmo é âncora para os temas das turmas e que é motivador na organização dos subtemas. Por isso, o tema macro deve ser instigador. Exemplos de temas macros: os direitos das crianças, eu amo ler e você, do lixo ao luxo, como vivem as crianças da turma. Precisamos considerar temas macros provocativos. Justificativa do tema macro. Ela precisa evidenciar o propósito do CMEI. Por isso faz parte do PPP. Deixa claro os motivos pelos quais o tema foi selecionado e escolhido pela comunidade escolar, principalmente pelas crianças. Com base no tema macro, deve-se criar uma logomarca que dialoga com as crianças. A logo deve ser produzida pelas crianças e, num processo de discussão, escolher a que mais atende ao propósito do estudo. Geralmente, a logo é organizada com as turmas maiores, 3, 4, 5 anos de idade, devido à possibilidade de participação das crianças. Pode também criar a marca da turma alinhada com a logo macro. Sobre o tema de estudos das turmas, podemos destacar que os mesmos devem ser ponto de partida e de chegada nas discussões cotidianas. São elos de ligação entre os conhecimentos cotidianos e os conhecimentos científicos. Justificativa do tema da turma e objetivos específicos do referido tema. Em consonância com o tema macro, a justificativa deve enfatizar os objetivos específicos de cada tema escolhido pela turma. Por isso, geralmente, a justificativa do tema de estudo de cada turma está subjacente aos objetivos da sequência didático-pedagógica, que é o detalhamento do projeto de estudos. Os subtemas constituem o detalhamento do tema da turma. São os assuntos a serem abordados nas situações de ensino-aprendizagem, proporcionando a interlocução entre os conhecimentos científicos, bem como destes com os cotidianos. E a justificativa dos subtemas? Pode estar implícita nos objetivos das situações de ensino-aprendizagem. Considerando que os subtemas constituem o detalhamento dos temas das turmas, a sua justificativa deve ser coerente com os mesmos. Desse modo, as situações de ensino-aprendizagem se revelam significativas. E os temas e subtemas novos? Geralmente, no decorrer do ano, surgem outras necessidades e interesses que precisam ser inseridas no projeto, sem perder as ideias iniciais. Um tema que surge pode complementar o que está em processo de discussão.
Organizando as questões de estudos. As questões de estudos, tanto do tema macro como do tema da turma e seus subtemas, precisam ser organizadas com a participação das crianças. O que já sei sobre esse tema? O que gostaria de saber? Essas são duas indagações importantes. As questões de estudos precisam ser oriundas das crianças, com foco em seus dizeres, suas vozes, reconhecimento das práticas sociais e culturais, reconhecimento das reais necessidades, tanto do ponto de vista intelectual como social, político e emocional. Organizando os objetivos de estudos. Com base nas questões de estudos, organiza-se os objetivos e as metas. Com essa metodologia, podemos organizar as questões que precisam ser investigadas em relação aos temas das turmas e seus subtemas, de modo que estejam em consonância com o tema macro. Organizando os conhecimentos científicos. Com base nas questões de estudos e seus objetivos, inserem-se os conhecimentos relacionados às diferentes áreas do saber. Lembrando que os conhecimentos científicos são aqueles relacionados às artes, educação física, alfabetização, matemática, ciências sociais, ciências naturais, filosofia. Organiza-se os objetivos e os conhecimentos que precisam ser foco no decorrer da implementação do projeto de estudos. Organizando a sequência didático-pedagógica. É a organização das questões de estudos e objetivos dos temas em consonância com os conhecimentos científicos e seus objetivos. É o detalhamento do projeto de estudo. Organizando as situações de ensino-aprendizagem. É o passo a passo da sequência didática e pedagógica. Precisam ser detalhadas no sentido de garantir às crianças um processo de interlocução entre os conhecimentos cotidianos e os conhecimentos científicos. Realizando as avaliações, avaliação cotidiana, avaliação mediadora e avaliação dos resultados. A avaliação cotidiana deve ser realizada diariamente na roda de conversa ao final dos estudos. O que aprendi hoje? O que não consegui entender hoje? O que devo fazer para aprender? Avaliação mediadora. Com base nas avaliações cotidianas, organiza-se situações de ensino-aprendizagem que possam garantir a apropriação dos conhecimentos em questão. E avaliação de resultados. Todo projeto educativo necessita ter metas a alcançar, de modo que, a partir da avaliação cotidiana e mediadora, os resultados sejam de qualidade, aprendizagem significativa e consciência crítica. Intercâmbio de estudos, trocas de experiências interturmas. Considerando que o Centro de Educação Infantil está trabalhando em consonância com as reais necessidades da comunidade escolar, é muito importante organizar momentos de intercâmbio de estudos, onde cada turma possa contar as suas descobertas e fazer as suas problematizações. Cada dia é a vez de uma turma. Pode ser semanal, quinzenal ou mensal. As apresentações podem ser de diferentes modos, como, por exemplo, festival de música, de poesias, de histórias. Pode ser uma oficina onde a sua turma ensina para as demais alguma ideia interessante. Pode ser uma caminhada ao redor da escola, sempre com o objetivo de chamar a atenção sobre alguma questão. O projeto de estudo precisa ser sonhado, planejado, implementado, registrado e avaliado coletivamente.